Bom, estamos aqui agora, presencial, amém? Saímos de uma crise do corona, estamos agora numa fase presencial e é sempre bom. Assim começou o CyberTalks e agora tenho também o prazer. Tive o Glauco comigo no virtual e com um grande prazer agora estamos no presencial, né? Então é um grande prazer receber ele dentro desse evento que a gente tem hoje, um executivo, né? Bem sucedido na área de segurança e é um prazer receber você hoje aqui. Prazer é meu, de novo. Prazer em conhecê-lo, prazer conhecê-lo presencialmente também, que é bastante importante. E sempre legal bater esse papo, trocar essa ideia. Bom, falou tudo. Eu sempre vi você sempre online. A gente nunca teve a oportunidade de estar presencial. Né? Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um papo, acho que muitos perguntam sobre o conselho, como que funciona, né? Então você tem uma grande experiência, eu gostaria de saber e passar também para todos como que funciona um conselho, né? Como que você passa para o conselho certas KPIs ou métricas para que ele tome decisões, seja para contratar, para investir, né? Hoje a demanda, a gente estava até batendo um papo sobre a demanda, né, de cibersegurança, que é um outro tópico, mas vamos lá, como que você trabalha com o conselho, né, sobre essas demandas que estão vindo, as coisas que mudam, né, e tudo isso que acontece dentro do nosso setor. Acho que é legal, esse ponto do conselho é um pouco de histórico, né? Assim, a gente antes tinha que brigar muito para conseguir uma vaguinha para passar uma vez por ano no conselho. Hoje a gente é demandado pelo cenário, pela situação atual de prestar contas, de falar sobre segurança, a preocupação dos executivos e o conhecimento que eles têm, até um pouco surpreendente acho que pelo que vem acontecendo no mundo, o impacto que os incidentes cibernéticos que sempre aconteceram, né? Mas agora com a noticiação, com todo mundo sabendo mais das coisas, eles têm mais informação e demandam um pouco mais de curiosidade para eles. E também o impacto que eles vêm sendo gerado por empresas declarando em balanço perda financeira, por causa de fraude, por causa de ataque cibernético, ransomware, toda hora, todo dia, na verdade, a gente vê uma empresa grande sofrendo com isso. E isso abriu muita porta para a gente poder ter um diálogo mais aberto com o conselho e mostrar um pouco do que a gente faz. E aí a gente teve que ter um aprendizado para isso, né? A maioria dos profissionais de segurança são ex-técnicos, pessoal oriundo dessa frente, e a gente chegava lá com os caras, falava um monte de coisa, eles não entendiam nada, e aí eram duas opções. Ou você saía sem nada do que você foi lá pedir, ou você saía com eles morrendo de medo e falava assim, toma, vai lá e compra o que você pediu e que eu fiquei com medo. Hoje é uma conversa muito mais franca e muito mais um diálogo. Hoje é um diálogo. Posso falar que nas empresas que eu passei, nos contatos que eu tenho, a gente vê que hoje existe um diálogo sobre a segurança da informação nas empresas e os executivos do conselho eles entendem qual que é a importância, porque nós aprendemos a conversar com eles. Acho que os executivos mais sêniores de segurança tiveram a capacidade de entender um pouco mais de negócio, parece clichê, mas a história de você entender um pouco mais de negócio, se aproximar do negócio, fez com que você conseguisse ter um diálogo com esses executivos e que mostre para eles a real importância da segurança para o seu negócio. A pandemia veio, acelerou absurdamente a questão de transformação digital, da dependência das empresas pela tecnologia, e naturalmente quem depende de tecnologia está sujeito a ataques cibernéticos. E o impacto que isso causa para as empresas hoje em dia é muito maior. Então, a preocupação dessas pessoas com a questão de disponibilidade, com os vazamentos de informação, e aí traz junto os temas de privacidade, possíveis multas pela GDPR, pela LGPD, traz uma preocupação maior sobre isso, o cenário de muitos ataques. Então facilita esse diálogo e hoje a gente consegue ter uma conversa franca de expor para eles o que é realmente a segurança, o que é a preocupação, e aí o que a gente leva para esses caras, né? O que a gente pode mostrar. Eu acho que a gente vai num caminho de ser muito simples. A gente pensou que para falar com eles era ciência de foguete. E não é. Assim, a gente sabe que a preocupação deles está muito mais focada em não deixar acontecer um problema. E para não deixar acontecer um problema, a gente sabe que é muito básico. Putz, vamos falar sobre vulnerabilidades, vamos falar sobre as fragilidades do ambiente, o que a gente precisa de suporte para acelerar esse processo, para chegar num nível de maturidade de discutir o quanto a gente quer avançar. Porque algumas empresas que já estão há mais tempo nessa pegada, já estão tendo conversas com o conselho de vale a pena colocar mais uma tonelada de dinheiro para evoluir esse controle, evoluir esse processo de segurança, ou isso aqui é suficiente? Negociar com eles risco. Negociar risco no sentido de, se acontecer, qual que é o impacto?
Putz, é inaceitável se acontecer a minha empresa ficar uma semana fora do ar. É inaceitável. Legal, vamos trabalhar. O que eu preciso para fazer para que o meu plano de retorno, se ocorrer um acidente cibernético, seja menor? Quanto é aceitável? 1 dia? 2 dias? O que é crítico? A gente ter esse tipo de conversa e não levar para eles indicadores, preocupação de o meu patch management está em X%. Às vezes esse tipo de conversa com eles não traz muito benefício. Você levar para eles qual que é o impacto que aquela disponibilidade causa para o negócio, se tem controle, se não tem, qual que é a probabilidade daquilo acontecer? É mínima, mas se acontecer, ferrou. Então a gente tem que sempre pensar no último pilar lá do NIST da recuperação. Ninguém não pensava nessa história, quase nunca. Você pensava só em proteger, monitorar, mas e se acontecer? E vem acontecendo, e uma hora vai acontecer com todo mundo, a gente tem que estar preparado para isso. E é isso que eles querem ouvir. Quando você tem uma conversa franca com eles, de expor, falar, a gente não está preparado para isso, mas precisamos estar. E para estar tem que ter essa jornada. Tem que ter investimento, tem que ter gente, tem que ter comprometimento não só do time de segurança, da empresa como um todo, do time de tecnologia, das áreas de negócio, para que todo mundo se torne responsável por isso. E passar a mensagem de que não são os heróis da segurança que fazem a segurança da empresa. São todos. E quando esse negócio vem de cima, vem de um conselho, vem dos comitês, as outras pessoas entendem. Talvez não pela natureza e pelo amor, mas eles veem o cara preocupado, então todo mundo se torna mais preocupado. Eu acho que a evolução que a gente teve nesse sentido foi muito boa e hoje em dia as conversas são muito mais transparentes e positivas. Lógico, segmentos mais maduros, tem segmentos de empresas que são bem menos maduras, que a conversa está há 10 anos atrás, para quem está começando nessa jornada agora. Mas eu acho que, naturalmente, eles alcançam esse patamar com o cenário que a gente tem desenhado hoje no ambiente. Bom, você tocou em 2 pontos, acho que bem importantes, e eu gostaria também de expandir um pouco nesses 2 pontos. Você falou sobre esse incidente, concentramos muito na parte da defesa, ou sempre tentar o evitar, mas não concentramos no plano de incidente ou playbook para sair da crise. Então, o primeiro ponto é como que um conselho vê, já que também não vamos generalizar, porém tem conselhos que como a gente mesmo falou, não entende num cenário real de um incidente, como até liderar, ou como agir. E eles não têm não é a capacidade, mas a educação da parte cibernética, não que eles precisem ter, mas como você também citou, a gente evoluiu por uma transformação digital muito rápida, e eu vejo muitos conselhos ainda, não todos, não vou generalizar, mas ainda né, tentando entender como agir dentro desse ataque ou desse incidente. Então, primeiro, como está a educação dentro do conselho, na parte de cibersegurança, porque eu acho que a gente até bateu um papo sobre o conselho não ser tão preparado, não deve ser tão preparado, e eu argumento que ele tem que estar preparado, já que evoluímos para uma transformação digital, e a economia digital força com que pelo menos você entenda uma base, não necessariamente que você seja um guru, mas que tome decisões baseadas no Risk Matrix. E a outra parte isso o incidente, quanto preparado aquele conselho está para agir, não somente apontar e falar por que não fizemos, o teamwork para que saiam mais rápido dessa crise. Sim, eu vejo esse movimento da preparação do conselho como aconteceu com tecnologia, né? Acho que tecnologia, se olhar para trás há 20 anos, 25 anos, não tinha ninguém no conselho que conhecesse tecnologia. E aí a tecnologia foi tomando conta das empresas e naturalmente precisou de uma cadeira ali, de alguma posição no conselho que entendesse de tecnologia. E aí muitos CIOs foram alçados para essa posição. E com segurança isso vem acontecendo, acho que talvez vai demorar menos tempo, pela pressão e pelo ambiente, não vão ser 20, 25 anos para começar a ter uma cadeira lá. A preparação é muito importante, esses caras nunca vão ser especialistas em segurança, mas eles têm que ter uma boa noção. E isso vem sendo cobrado, por exemplo, você pode ver a regulação da SEC. A SEC exigindo que todos os conselhos de empresa com capital aberto passem a ter, daqui a um determinado período de tempo, uma cadeira de um especialista em risco cibernético. Um movimento super interessante, naturalmente isso vai descer para os outros países, mas tem gente para isso? A gente vai conseguir suprir essa mão de obra? Volto de novo na questão da mão de obra e do conhecimento. Quantos profissionais de segurança hoje estão aptos e têm condições de sentar numa cadeira de conselho de administração para discutir outras coisas? Que não adianta você ter uma cadeira lá para falar só do cyber, você tem que falar das outras coisas também. Você faz parte do conselho, então você tem outras atribuições que demandam uma preparação.
Mas existem caminhos para isso. Aqui no Brasil temos o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a maior escola de formadores de conselheiros de administração. Recentemente eles criaram um curso específico de risco cibernético para membros de conselho, ministrado por um executivo de mercado, que é o Álvaro, que passa uma experiência muito boa e começa essa preparação para esses caras. Eu fiz o curso de conselheiro e o assunto risco cibernético ele aparece em todas as frentes. É o cara de finanças falando, é o cara de legal falando por conta de regulações, todo mundo toca nesse assunto. Então, naturalmente, a preparação desses executivos, ela vem acontecendo, mas é uma jornada. E aí, enquanto isso, muitos conselhos e muitas empresas estão tomando o caminho de ter consultores. Pegam profissionais sêniores de mercado, trazem para o conselho, mas não como um membro do conselho, mas como um consultor. E toda vez que for ter um assunto de segurança cibernética, esse cara está ali para atuar e fazer com que a dinâmica funcione e os executivos do conselho se sintam mais preparados. Mas eu entendo que é um caminho muito rápido de naturalmente ter cadeiras específicas no conselho para tocantes de risco cibernético. Acho que é uma coisa que muitos CROs vão ser alçados a essa posição mais rapidamente que os profissionais de segurança, mas a gente vai ter rapidamente uma posição ali para frente. E a participação desses caras no incidente cibernético é muito interessante. Assim, cara, o que eu tenho a ver com essa história? No conselho, tem, porque muita gente vai acabar ou sendo acionada pela mídia, ou o cara vai ter que ter uma resposta, ele vai ter que cobrar, ele tem que entender qual que é o papel dele no risco cibernético. Ele não vai atuar no risco cibernético, né, no incidente de segurança, mas ele tem que estar ali para dar suporte. Muitas vezes ele é um facilitador, porque ele é um executivo de uma outra empresa que pode apoiar naquele incidente ou não, e ele pode ser acionado. Imagina, você está lá, você é conselheiro da empresa X, toca o seu telefone e fala, os caras estão com incidente cibernético, qual que é o seu posicionamento? E aí cabe a nós, que estamos nas empresas, preparar esses caras. E aí a gente vai na linha, muita gente vem adotando, de fazer os exercícios de tabletop. Exercício de tabletop transcendendo ali os caras técnicos. Antes era time de segurança, resposta a incidentes, cresceu para trazer os caras de TI que participam do incidente, aí trouxe os times que participam do resto da empresa, jurídico, legal, recursos humanos, marketing, relação com imprensa, todo mundo foi começando a participar desse negócio, subiu para os executivos, ó, cara, o presidente foi selecionado, o executivo também pode. E agora está no outro nível. Esse cara também tem que estar ciente. E a gente tem que conseguir passar para ele o que é um incidente, qual que é o impacto e o que a gente espera dele. A gente espera que ele simplesmente não fale nada? Pode ser um caminho, fala, cara, conversa com o PR. A assessoria de imprensa está ali para dar esse apoio, mas ele não pode ser surpreendido com algo nesse sentido. Então, trazer esses caras para o tabletop é muito importante. E algumas empresas mais maduras acabam fazendo uso do modelo de gestão de crise, né, do processo de gestão de crises. Que o processo de gestão de crise está lá para isso. A crise já acontece, não é só de incidente cibernético. E o conceito é o mesmo. Tem que ter uma árvore de escalonamento, quem envolve, quando envolve, qual o papel de cada um. E você precisa desse papel do orquestrador de crises para saber quem participa, quem envolve, para deixar o time de segurança, quando dá um incidente de segurança, tá com a cabeça enfiada no incidente para resolver o problema, junto com o time de tecnologia. Você não pode tirar esse cara para ele ter que subir no conselho e dar uma satisfação. Uma hora vai, o CISO vai ter que ir lá. Mas o processo de gestão de crises, ele tem que estar muito próximo e o incidente cibernético virar um tipo de crise que esse cara gerencia, porque ele já tem essa dinâmica de conversa com toda a árvore, toda a espinha dorsal da empresa até o conselho, e isso flui muito bem, lógico. Poucas empresas têm uma estrutura de gestão de crise tão robusta assim, mas é um caminho a se buscar para facilitar esse diálogo e não ter que criar algo específico para o incidente de segurança. Isso aí pode ser maior e a gente de segurança tem que aproveitar esse modelo que já existe para não criar algo novo que vire uma jabuticaba específica do time de segurança. Vamos usar o que já tem. Isso chega no conselho, mas ainda estamos na jornada. Acho que os caras estão se preparando também, o interesse é muito grande. Nas conversas no IBGC a gente vê os caras muito interessados em falar sobre risco cibernético, sobre os impactos, então naturalmente isso aí vai espalhar para as empresas não tão reguladas também. Bom, uma aula, tá, para vocês, para mim. Obrigado, Glauco, pela colaboração. Acho que vamos colocar vários links que você citou, né, de várias instituições para quem está interessado em aprender um pouco. Sim. E eu acho que é um conteúdo fantástico que você apresentou para a gente hoje aqui. Obrigado por estar comigo. Obrigado sempre por ajudar. Então, um abraço.